aqui é a capela, onde a gente faz a reação de PCR. Tem que ser um ambiente que está esterilizado. A gente costuma passar álcool, limpar todas as pipetas, deixar as caixinhas abertas. E posteriormente a gente deixa a luz UV ligada por cerca de 15 minutos para esterilizar completamente o ambiente. Então a gente tem aqui na própria capela a luz germicida, que vai ativar a luz ultravioleta. Após decorrido 15 minutos, a gente desliga a luz ultravioleta e liga a luz normal e começa o experimento. Que nada mais é do que a amplificação de um fragmento do nosso gene de interesse. Para isso, vamos precisar de uma amostra de um paciente que apresenta uma amostra de DNA de um paciente com câncer gástrico, que no caso é essa aqui. A gente pode ver, como a gente viu em aula, que o DNA é transparente mesmo. E uma amostra de um paciente saudável que não apresenta câncer gástrico também é transparente. Já que elas não têm diferença em relação à coloração nem nada, a gente identifica as diferentes amostras por códigos para saber quem são os pacientes caso, que no caso são os que têm a doença, e quem são os pacientes controle, que no caso são indivíduos saudáveis. Então esse DNA molde vai ser amplificado na nossa reação utilizando esses reagentes. Primeiramente a gente tem o tampão, que a gente usa para normalizar a reação. Ele tem essa tampinha azul. A gente tem o cloreto de magnésio, que ele vai ser um cofator que vai ajudar a enzima DNA polimerase a agir. A própria enzima DNA polimerase, que no caso do PCR ela recebe esse nome de TAC DNA polimerase, porque ela é proveniente de uma bactéria que foi isolada e a partir dela que se retirou essa enzima. A gente tem as bases, que estão todas aqui. Então elas recebem o nome de DN, TP, N, que em relação a todas as bases, e cada uma delas seria DATP, DGTP, DTTP e etc. E a gente tem o par de primers, que a DNA polimerase não começa a sintetizar as bases do nada. Então para isso ela precisa de uma sequência para ela se ter referência e começar a síntese. A gente tem, do caso, o microRNA, que eu trabalho, e a gente tem a sequência Ford, que é a sequência que começa a complementar a fita 5' e a sequência Reverse, que é o R, que é complementar a sequência 3'. Então, tendo esses ingredientes, a gente vai começar a nossa reação de PCR. Precisamos de um recipiente que mantém a temperatura durante toda a reação, um recipiente gelado que a gente chama de cooler. Vamos pipetar cada um dos reagentes com essas pipetas, que elas têm medidas extremamente pequenas, que a gente consegue controlar girando aqui, e utilizamos as denominadas ponteiras, que são essas que a gente enfia assim e pega a quantidade que a gente quer de cada reagente. A gente põe inteira, já apertando o primeiro nível, que a gente chama, no reagente e puxa levemente, volta para onde estava. E a gente vai ter o reagente, que também é transparente, aqui na nossa ponteira. E a gente vai, primeiro a gente sempre pega a quantidade que a gente deseja para a nossa reação e vai depositar nesse microtubo. Novamente da mesma maneira, aperta no primeiro nível, devagar, e solta. Então, aqui. E a gente vai fazer isso posteriormente com cada um dos reagentes. E sempre que você pega um reagente diferente do outro, você descarta a ponteira. Esse microtubo, incluindo a nossa amostra de interesse, a gente fecha ele, coloca aqui no cooler. Então cada microtubo diferente vai ser uma amostra diferente para a gente fazer a amplificação. Agora esses microtubos vão ser inseridos no termociclador, que é a máquina de PCR. A gente coloca cada microtubo no seu devido pocinho. No caso, esse termociclador ele pode caber até 96 amostras diferentes.
A gente coloca as amostras e fecha, placa. E aqui no termociclador vai ter o programa para realizar a PCR. Então a gente pode ver que tem a temperatura de desnaturação, o tempo que ela corre, a temperatura de anelamento, a temperatura de extensão, e a gente coloca no final uma temperatura de 4 graus para resfriar a reação. A gente coloca o volume que tem no microtubo, a maioria das vezes é 25 microlitros, e a gente põe para iniciar a reação. E aqui ele já dá o tempo de quanto a reação vai demorar. Agarose para correr a eletroforese e ver o resultado da nossa amplificação. No caso, esse aqui é a agarose normal, é um pozinho mesmo que a gente vai pesar de acordo com o fragmento que a gente quer. Por exemplo, o meu fragmento de estudo ele tem 150 pares de base, que é considerado pequeno. Então a gente tem que usar 2 gramas da agarose, que corresponde a 2% de concentração, que lhe permite que a gente enxergue esse fragmento pequeno. Então a gente vai pesar 2 gramas num becker assim, numa balança de alta precisão, e posteriormente a gente vai colocar 10 ml de tampão e preencher até 100 de água, misturar os dois, a agarose e a água, e esquentar no micro-ondas por cerca de 2 minutos, até ele se tornar totalmente líquido e a agarose dissolver. Com a água, a gente esquenta um pouco no micro-ondas e depois esfria na torneira. Quando você colocar a mão e estiver suficientemente frio, ou pelo menos você aguenta a temperatura, agora a gente coloca essa solução, que é altamente cancerígena, por isso que a gente tem que estar sempre usando luvas, e também ela tem que ficar em papel alumínio porque ela degrada sob a luz. Então a gente coloca com uma pipeta cerca de 5 microlitros dessa solução, que é o brometo de etídio. Essa solução faz com que o que está dentro dela se intercale no DNA e vai fazer com que apareça no gel depois, para a gente visualizar o produto da reação. Então a gente coloca com muito cuidado na solução. Vocês podem ver que ela tem uma cor vermelha. Descarta a ponteira no recipiente adequado e a gente tem que dar uma balançadinha para ela diluir com o restante. Quando a gente vê que não sobrou mais nenhum pontinho vermelho que se tornou incolor novamente, a gente despeja nesse recipiente, que é onde o gel vai solidificar. Esses pentinhos são para marcar cada pocinho, onde cada amostra diferente vai ser colocada. Então a gente tem que colocar para depois que solidificar a gente tirar e ficar só o pocinho. Então a gente despeja a solução. De vez em quando formam algumas bolhas, então a gente tem que pegar uma ponteira e tirar, porque senão não vamos conseguir enxergar o resultado final. Então agora a gente espera cerca de meia hora para ele se tornar de líquido a sólido, solidificar o gel. Vou colocar o tampão na cuba de eletroforese para ele dar um meio para a reação ocorrer. O tampão ele tem que ser uma quantidade suficiente para cobrir os 2 eletrodos que vão emitir a carga elétrica para a reação. O tampão ele pode ser usado em até 3 reações diferentes. Depois disso a gente considera que o tampão está sujo e temos que fazer um novo tampão. Eletroforese no tampão e a gente retira os 2 pentes após o gel ter se solidificado para deixar os poços liberados. Então a gente tem que tirar com muito cuidado para não romper nenhum poço, os 2 pentes. Como vocês podem ver, tem até a fita vermelha embaixo para a gente conseguir visualizar esses poços.
aqui, que é pra gente pingar esse reagente aqui, que é o azul de bromofenol. É com ele que a gente vai conseguir enxergar aonde a gente está aplicando nos pocinhos. A gente aplica um pontinho para cada amostra. Essa fita ela vai deixar com que o pontinho ele pare. E cada pontinho desse depois a gente vai pingar em cima dele o amplificado da nossa amostra, que é transparente também. Então esse corante vai deixar a nossa amostra amplificada azul. Como a gente tem 4 amostras, a gente coloca 4 e uma caso nada der certo. Essa solução aqui, que a gente chama de ladder, um marcador molecular. Essa solução ela contém o azul e fragmentos que já estão marcados, de 100 em 100 pares de base, como se fosse a nossa régua. Essa solução sempre irá no primeiro pocinho. Junto com o azul de bromofenol. No meu caso, vou pegar 6 microlitros da amostra e a gente vai pingar em cima da bolinha de azul e puxar para cima e para baixo para ele se misturar. Aí a gente vai na pipeta no segundo ponto, mais profundo, para pegar tudo e puxa tudo. Aí toda a nossa amostra junto com o azul vai estar aqui. E já que ele tá colorido, vai ser mais fácil a gente aplicar no chão. Então a gente solta devagar no pocinho. Todas as amostras seriam aplicadas em seu devido pocinho, a ladder mais as 4 amostras que foram amplificadas. A gente fecha a cuba e a gente vai ligar os fios na fonte para passar a corrente elétrica. A gente já tem aqui o polo positivo, sempre é o vermelho, aqui no eletrodo vermelho para referência, e a mesma coisa o preto. A gente sabe que o DNA tem uma carga negativa, então ele vai correr do polo negativo, que é o preto, para o polo positivo, que é o vermelho. Então, aqui, já ligado na cuba, a gente controla aqui uma certa voltagem, uma certa amperagem, que é a padrão, e como é uma amplificação e é um fragmento só, a gente corre cerca de 1 hora, 1 hora e 10, até 1 hora e meia, não precisa mais que isso. E é só aplicar e correr. Após 1 hora e 10, o nosso resultado estará pronto. Após 1 hora de corrida, temos o resultado final do gel, que vemos nesse aparelho que se chama transiluminador, que emite uma luz ultravioleta capaz de demonstrar as bandas. Como podem ver, a amplificação foi um sucesso, todas as bandas estão sendo visualizadas. O primeiro pocinho correspondendo ao marcador molecular de 100 pares de bases. Temos a primeira base aqui embaixo, 100 pares de bases, e crescendo conforme se vai para cima, 200 pares, 300, 400, até 1000 pares de bases. Então, a gente conclui que os melhores fragmentos são os que correm mais rápido e então se encontram mais embaixo. Esse fragmento tem cerca de 146 pares de base, então a gente pode perceber que ele se encontra entre 100 e 200. E esse rastro provavelmente é que a amostra de DNA se encontra degradada, mas isso raramente interfere no produto final.